Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que essa palavra possa encontrá-los bem, firmados no Senhor, com paciência, esperando, com fé, com firmeza, com frutos do Espírito Santo, com fruto do Espírito Santo. Nós estamos aqui para mais um momento de glória, um momento. E por que momento de glória? Faz tempo que eu não falo sobre isso, eu quero que os irmãos tenham isso muito, muito claro. A glória do Senhor. E por que um momento de glória? Um momento que nós paramos tudo, e eu sei que às vezes vocês estão no transporte público, estão lavando louça, estão deitados na cama, no celular, mas é um momento que nós paramos para refletir, para ouvir o Senhor falar conosco através da sua palavra, lembrando que nós somos apenas condutores, um instrumento do Senhor. A honra, a glória, o poder e a majestade é somente do Senhor. Hoje eu quero falar sobre um tema que são os atributos de Deus. Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis, atributos que ele compartilhou conosco e atributos que são apenas único e exclusivamente dele. E eu quero falar sobre um atributo de Deus chamado onisciência. E o que é isso, Vanessa? É você saber de todas as coisas, em todos os tempos, em todos os momentos. E para basear, para pautar esta palavra, eu quero compartilhar aqui com vocês no Salmo 139, número 4, que diz assim: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. E também no 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Por que onisciência? Porque Deus, ele sonda e ele conhece os nossos pensamentos. Nós sempre falamos e comentamos sobre os dois tempos que existem, o Cronos e o Kairos. O Cronos é o tempo cronológico, justamente por isso chama Cronos, porque é o minuto, segundo, tempo, ano. E o Senhor, ele vive no Kairos, que é o tempo de Deus, que é um tempo que não tem finitude. Então, nós não conseguimos, talvez para nós que somos tão limitados, não consigamos entender. Mas Deus não foi criado, Deus sempre existiu, existe e sempre vai existir. Por conta disso, ele conhece a vida da Vanessa do final para o começo. Quando eu ainda nem existia, quando os meus pais ainda não existiam, ele já sabia que a Vanessa ia existir. E isso, meus irmãos, é incrível. Está escrito aqui: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece. O que isso significa? Que quando nós dobramos o nosso joelho para orar, quando nós estamos orando, falando com o Senhor sabe exatamente cada palavra que nós vamos dizer. No entanto, Ele quer que nós façamos essa oração, essa conversa. Por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento. E ele quer que nós, seres humanos, venhamos a nos relacionar com ele. Você tem se relacionado com o Senhor? E o que mais? Nós temos que ter ciência, meus irmãos, que o controle de todas as coisas está nas mãos do Senhor. E para nós, que somos tão limitados, com a nossa mente tão limitada, às vezes nos encontramos em momentos difíceis, em momentos de angústia, em momentos de dor, que nós fazemos: Senhor, o que eu vou fazer? O que vai acontecer da minha vida? E aí nós vamos mergulhar nesta palavra, que o Senhor, ele está no controle de todas as coisas. E que ele sabe da minha e da tua história, desde o final até o começo dela. Está escrito: Senhor, tu sabes todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Isto é, o Senhor sabe o dia que ele vai me chamar e que ele vai me recolher. E aí nós vamos para a história de Ezequias, do rei Ezequias. O Senhor usa Isaías e fala para ele que o Senhor vai recolher, para ele arrumar ali a vida dele, colocar a vida dele no altar, arrumar sua casa, que o Senhor vai recolhê-lo. E aí Ezequias vai
vira o seu rosto para a parede e ora a Deus. E o Senhor, ainda Isaías no pátio, fala, volta lá e fala que eu vou dar a ele mais 15 anos. Aí você pode até se perguntar e falar, mas Senhor, o Senhor sabia, falou que ia levar, ia recolher e agora não vai mais. E meus irmãos, como eu disse a vocês, o Senhor, ele está no controle do tempo, ele está no controle de todas as coisas. Ele sabia que Ezequias ia orar. Ele sabia exatamente o passo que Isaías ia dar e quando Isaías ia retroagir para falar com ele. Meus irmãos, limitados e previsíveis somos nós. O nosso Deus não. Ele é um Deus ilimitado. E eu disse para vocês também em alguns vídeos anteriores que eu queria compartilhar os testemunhos que eu tenho ao longo da minha vida inteira na igreja. Por quê? Porque testemunho edifica, testemunho ativa a minha e a tua fé. E eu quero contar esse testemunho falando e baseado nessa palavra que ainda não chegou à minha boca e o Senhor já conhece. Há cerca de 15, 17 anos atrás, eu estava num culto, eu ia ministrar naquele dia, eu era um pouco mais jovem do que eu sou hoje, e o Senhor falou, me deu uma mensagem para compartilhar com uma irmã. Essa irmã não fazia parte do círculo de oração, e o Senhor falou, diga à irmã tal, para que ela entre no círculo de oração. E naquele dia, ela não foi ao culto. E estranho, aquela irmã era uma irmã assídua na igreja, mas eu me recordo que se passaram 15 dias. E novamente eu teria uma oportunidade de quinta-feira de trazer uma palavra. E eu lembro que eu estava no púlpito, aquela irmã vinha do trabalho, ela chegou um pouco tarde. Quando eu a vi, eu me recordei da mensagem. E ela ajoelhou-se para orar, falou com o Senhor. E eu ministrei a palavra. E ao final do culto eu falei, irmã, quero falar com a irmã. E aí eu falei, olha, o Senhor me deu uma mensagem e ele disse assim, que é para a irmã entrar no círculo de oração, que ele quer que a irmã esteja no grupo das irmãs, do círculo de oração. E ela começou a chorar e aquilo, de uma certa forma, me alegrou, porque eu entendi que o Senhor estava ali confirmando aquilo que ele tinha falado ao meu coração. E aí, meus irmãos, veio a surpresa. Ela disse assim para a minha irmã, hoje eu orei a Deus pedindo uma resposta, se eu deveria ou não entrar no círculo de oração. E o Senhor já me respondeu. Aí, meus irmãos, engano dela. Eu falei, não, o Senhor não te respondeu hoje. O Senhor me deu esta mensagem há 15 dias. Isto é, antes de você orar, o Senhor já tinha falado comigo e já tinha respondido a sua oração. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que sabe o que você vai falar antes de você falar. E isso, meus irmãos, é sobrenatural. É atributo de Deus, é a onisciência, é Deus, é eu entender que o Senhor, ele sabe, ele está no controle de todas as coisas. E isso fortalece a minha fé. Isso fortalece a tua fé, saber que o Senhor está no controle, que não há nenhum acaso e nenhum por acaso para Deus. Às vezes a gente fala de coincidência, eu gosto de brincar e falar é Jesuicidência. O Senhor preparou o ônibus, preparou o trem, preparou os passos que eu ia dar para encontrar com uma pessoa, para falar com outra pessoa, porque o Senhor está no controle. E Ele tem todas as coisas em suas mãos. Nós que somos limitados, meu irmão, minha irmã, confia no processo. Confia que o Senhor está no controle da tua vida. Faça a oração e aqui está a resposta para você. Eu estou no controle de todas as coisas, assim diz o Senhor. Da mesma forma que de repente você pode estar vendo esse vídeo e está afastada do Senhor, decepcionada com o Senhor, e eu falo, meu irmão, minha irmã, o Senhor nunca falhou contigo. Quem falha é o homem, quem falha é a mulher, quem falha é a Vanessa, o Senhor não. E o Senhor, ele preparou este momento para você ouvir essa palavra. Por quê? Porque ele sabia que você ia ligar, que você ia acessar o site, que você ia acessar o canal e que o Senhor ia falar contigo. E ele fala, é tempo de voltar. É tempo de se reconciliar. É tempo de estar novamente na minha presença. Eu sempre falo, quando eu sei que uma pessoa se afastou do Senhor, eu falo, a tua cadeira tá lá, ninguém sentou nela. Nossa, Vanessa, a cadeira tá vazia, espiritualmente falando, ninguém vai substituir ninguém. No mundo corporativo, normalmente nós falamos que ninguém é insubstituível. Meu irmão, eu sou contra isso. Qualquer pessoa pode fazer o trabalho, como eu faço, ninguém. Porque eu sou insubstituível.
O Senhor pode levantar outra pessoa para ter um canal. O Senhor pode levantar outra pessoa para ter os meus cargos da igreja. O Senhor pode levantar uma pessoa melhor que a Vanessa, que saiba mais. Mas que nem a Vanessa. Não mais. Você é insubstituível. Porque Jesus morreu por você. Para que você tivesse uma nova vida. Para que você tivesse esperança. Para que você vivesse os projetos do Senhor. E de repente você se afastou. De repente você desistiu, você se decepcionou. Irmãos, irmãs, a decepção é algo corriqueira. A decepção é algo do nosso cotidiano. Quantas vezes eu me decepciono, você se decepciona, mas com Jesus não. Ele nunca vai me decepcionar. Talvez eu criei expectativas e perspectivas que não era para ter criado e eu me frustrei. Mas Jesus não tem nada a ver com isso, com as minhas frustrações. Pelo contrário, ele tem grandes projetos para mim e para você. E eu te faço um convite. Você, que de repente não tem orado mais, que para que orar? Para que ler a palavra? Para que ir para a igreja? Eu oro da minha casa. Eu tomo ceia na minha casa. Agora os irmãos vão comprar a bisnaguinha, o suco, toma em casa a ceia. Para quê? Porque Deus quer comunhão. Deus quer que você faça parte do corpo. Meu irmão, minha irmã, não dá para fazer parte do corpo em casa. Tem que se levantar e ir para o culto, fazer parte do corpo de Cristo. Eu quero que você ore comigo, que você reconheça que tá faltando alguma coisa na tua vida, não tá? Vamos orar juntos? Neste momento, que é um momento de glória, um momento de presença de Deus, do Espírito Santo, da glória do nosso Deus. Vamos orar juntos? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu apresento ao Senhor esta vida, Deus. Pai amado, que ela possa repetir comigo neste momento. Eu me arrependo, Senhor. Eu reconheço, Pai, que sem o Senhor nada sou, nada posso. Senhor, escreve meu nome no livro da vida, ou eu me reconcilio contigo nesta noite. Senhor, que eu venho olhar somente para ti, para a tua palavra, Senhor, para a tua presença. Tu és suficiente para mim, tu és o único Deus, o único Senhor, o único Salvador, e fora de ti não há outro. Pai amado, eu sei que esta oração, até esta oração, o Senhor já sabia que eu ia fazer neste momento. Pai amado, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, os meus caminhos, ó Pai. Senhor Jesus, querido, me dá a direção através do teu Espírito Santo, porque tem horas, Senhor, que eu não sei o que fazer, o que falar, com quem falar. Eu me sinto sozinha, Senhor, eu me sinto, Senhor, abandonada, mas o Senhor, a tua palavra fala que pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta, mas o Senhor não se esquece de mim. O Senhor tem um projeto na minha vida e eu aceito a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, o Nazareno, Pai, eu reconheço o sacrifício da cruz. Eu te louvo, eu te agradeço e entrego tudo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, se quiser compartilhar conosco, deixar o seu nome para que eu possa orar por você também, mas que a presença de Deus te alcance, te preencha, te inunde. E assim como Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhou, você também venha ser o sal da terra e a luz do mundo. Meus irmãos, se aonde você está sem gosto, é porque você não está temperando. Meu irmão, se aonde você está só tem escuridão, é porque você não está iluminando. Então tem que tirar a candeia debaixo da cama e colocar em cima. Tem que pegar esse sal que nós temos e temperar esse mundo sem gosto. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Tenha um relacionamento com o Senhor, fale com Ele, Ele está esperando. Ele sabe o que você vai falar, mas Ele ainda assim quer ouvir de você. Nos encontramos no próximo vídeo, se o Senhor assim o permitir. Que o Senhor me dê sabedoria e entendimento, reconheço que nada sou e nada sei, mas eu sirvo um Deus que tudo pode. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.